Então, olha só. Veja, ouça e sinta, sabe? É isso que nós precisamos ter de percepção total, plena em nossa vida. Eu digo plena por quê? Porque naturalmente aquilo que nós estamos vivendo, na condição que nós estamos vivendo, a gente acaba tendo por consequência olhar, ter uma percepção de alguma coisa e por algum motivo nós desviarmos o olhar. Colocamos o olhar na percepção e esquecemos que realmente nós temos uma condição de consciência. Então, deixa eu falar com você uma coisa. Nós vamos mudar isso e eu quero te ensinar você a experimentar, sabe? O ver, o ouvir e o sentir na sua plenitude para que você possa, então, viver uma realidade nova, tá bom? Deixa eu entender aqui. Pode disponibilizar a música e a letra, depois é claro que posso sim, me lembro no final, eu vou deixar, ou eu mando aqui depois, que o Instagram vai me bloquear se eu colocar, né? Mas eu coloco para vocês aqui depois ali e vou deixar aqui para vocês, ou lá nos comentários, vou deixar salvo e deixo nos comentários, você pode copiar e colar lá, é fantástica, tá bom? Então vamos lá, a câmera tá tremendo, tá ruim aí a imagem, acho que eu bati na mesa aqui talvez, tá chegando legal, eu troco de rede. Tá bom? Então tá bom. Qualquer coisa, você me dá um feedback aí, tá bom? Boa noite, seja bem-vinda, Raquel. Vamos lá, então. Então, semana passada eu falei pra você que de como nós vamos vencer a frustração, né? E mais em específico de algumas características, de algumas causas que são muito comum na nossa vida e muito comum no nosso dia a dia. Então eu falei sobre isso e ficou salvo no meu feed. Você pode olhar, se você não assistiu, você vai lá depois, confere que é fantástico, sabe, o modo de você olhar aquilo, olhar a solução para aquilo lá. Então olha só, e hoje em especial eu quero compartilhar com você parte daquele conteúdo, mas hoje numa vida, numa realidade nova. Sabe, quando eu chamo a mudança de realidade, saindo da dor para se tornar um vencedor. Sabe, é assim que eu e você precisamos viver os nossos dias, sabe? É nós que criamos, sabe? Sou eu, é você, sabe? Que vai criar, que nós criamos a nossa realidade de vida. Sabe, nós vamos então aprender como colocar essa nova realidade num sentido pleno de viver aquilo que nós fomos chamados para viver na intensidade que nós queremos. Ou aumentamos ou abaixamos. Sabe, você, sabe, é imparável. Então você precisa começar a acreditar que você é imparável. Sabe, não são os limites que as pessoas colocam, não são as dores que apareceram, não é a frustração que aconteceu. O que acontece é que você tem uma realidade nova e você hoje é imparável. Tá bom? Eu digo isso porque, sabe, eu não sei só tirar a dor hoje ou apenas olhar para a dor, se não for no sentido de decepção. Então entenda isso. Você pode até conviver, pode até entender, pode até estar acostumado, mas isso não faz parte da realidade que você precisa viver. Hoje é muito comum você ter uma decepção, ter uma tristeza ou se frustrar com alguém. Eu estou baseado na frustração, não é só na frustração pessoal, mas também profissional, sentimental, emocional, seja qual for. Então, é comum hoje olhar para as pessoas e ver as pessoas acostumadas com isso, mas numa realidade que elas não foram chamadas para isso. Então, olha só, eu não sei hoje qual o tamanho, se existe uma dificuldade real na sua vida. Eu sei que existem centenas de pessoas, sabe, assim como você, assim, sabe, como eu, estão passando ou passaram por alguma dificuldade ou uma decepção grandiosa. Mas uma coisa eu garanto para você, sabe, eu venci, eu saí daquele estado e então você também pode. Eu venci, eu saí daquele estado, então eu quero dizer para você, se eu venci, você também vai vencer. Você também vai sair desse estado e vai, sabe, pro local, vai tomar posse, vai usufruir daquilo que você então foi chamado para viver.
Se você acredita que você vai sair disso, se você acredita que você pode isso, então diga pra mim, coloca aí sim hashtag acredito, coloca pra mim hashtagzinha acredito. Eu acredito em você. Sabe uma coisa que uma vez eu ouvi, sabe, uma pessoa disse, sabe, eu acho que eu não consigo mais acreditar em Deus. Eu não acredito no que Deus pode fazer. Daí, sabe, eu lembro que na sequência eu falei assim, juntos, né? E aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Você precisa entender de que você pode não acreditar em Deus, mas Deus sempre vai acreditar em você. Então, a percepção é diferente. Então, você pode não acreditar hoje que você vai sair ou que a sua realidade vai mudar, mas eu acredito que ela pode mudar. Eu acredito. Sabe, eu acredito que você pode mudar a sua realidade. Aquilo que eu vou te dizer hoje, eu vou te ensinar hoje, é básico para a sua vida. Eu tenho uma ferramenta que eu criei no meu método do Vida Intensa e eu vou disponibilizar ela aqui para você, para te auxiliar a você entender os processos de mudar a sua mentalidade para aquilo que você foi chamado para experimentar, para viver e condicionar a sua vida diante disso. Então, se você não acredita, eu acredito. Aí, ó, quanta gente eu acredito, amém. Legal, gente, é isso aí. Você precisa vibrar na mesma frequência. Sabe, quer receber tudo aquilo que eu tenho para te dar hoje aqui? Vamos vibrar na mesma frequência, porque você não está aqui por acaso. Você não veio aqui ou não caiu aqui de paraquedas. Entenda uma coisa, você está aqui porque existe algo que você precisa receber hoje. Talvez não seja eu que vá te entregar, mas você veio aqui para tomar posse e usufruir de algo que você já sabia e que era simples. Você só precisava dar o primeiro passo. E eu vou te entregar isso hoje aí, para você poder experimentar também, assim como eu experimentei. Você precisa entender uma coisa. Eu, José Carlos, sou o herói da minha história. E minha história não é igual à sua. Por isso, então, eu decidi que eu precisava mudar o contexto que eu estava vivendo. E entendi que eu tenho que ser, então, o herói da minha história. Assim como você precisa ser o herói, a heroína aí da sua história. Sabe, não fique esperando que alguém faça por você aquilo que você precisa fazer. Sabe, tem coisas que vai vir na sua mão, tem coisas que o próprio universo vai dispensar sobre a tua vida porque você vibra naquela, sabe, altura, você tem a vibração daquele momento. Mas tem coisas que você vai ter que fazer. Não apenas você possa dizer eu estou fazendo, mas para que a verbalização, para aquilo que externo de você possa fazer sentido, possa fazer coerência com o que você está vendo, com o que você está ouvindo e com o que você está sentindo. Então hoje, talvez o que você está vendo está nublado, o que você está ouvindo está tapado e o que você está sentindo está totalmente desconexo da sua realidade. Então, nós vamos ajustar isso e você vai poder entender de que existe todas as coisas prontas para manifestar na sua vida e você é o único responsável para ir e tomar posse disso e experimentar ainda e viver coisas maiores e melhores. Então, olha só. Por incrível que pareça, pode parecer difícil sair de uma situação de dor. Sabe, pode parecer difícil. Talvez aquilo que você está vivendo hoje, ou alguém que você conhece que está vivendo um sintoma, uma dificuldade grande, uma situação de frustração, seja profissional, seja num relacionamento conjugal, seja pessoal, seja da ordem e do ímpeto que for. Talvez você possa concordar comigo de que é difícil sair, ou parece difícil sair de um estado como este. Você precisa entender uma coisa. Todo rompimento, ou tal rompimento que acontece, ainda mais quando é inesperado, é porque houve uma expectativa lançada. E toda expectativa lançada, não ajustada antes, gera esse desconforto, gera essa quebra, gera essa dor. Se nós soubéssemos antes, tudo seria diferente. É claro que seria diferente. Mas agora, como se diz, né, e como está acontecendo, agora que já aconteceu, é onde a onça desce para beber água. É onde o filhinho chora e mamãe não vê. Por quê? Porque a dor existe.
Porque o problema existe. Porque a percepção que eu tenho dessa dor é muito maior do que a percepção que eu tenho do tratamento, da cura e da restauração que eu poderia ter. É porque a dor está trazendo mais consequência ou tendo mais atenção sua do que a percepção a qual você então deveria estar vivendo, se tivesse ajustado ou se decidir ajustar. Então vamos lá para aquilo que você precisa entender hoje. Eu vou trazer para você ferramentas que vai ajustar isso de uma forma mais intensa na sua vida. Então toma nota aí, começa a anotar, que é importante você anotar isso, porque elas irão servir para tudo que você faz na vida. A ferramenta que eu criei no método, quando eu criei ela, não era criado para alguém, ela foi criada para mim. E através de mim, outras vidas foram transformadas. Eu usei mais de centenas de pessoas essa ferramenta, naturalmente e presencialmente, aconselhando, cuidando, lidando com pessoas. E a única forma que eu encontrei para mudar a minha dor, foi pegar as mesmas ferramentas e aplicar em mim mesmo. Então eu tive que aplicar aquele soro em mim para que eu pudesse sair da onde eu estava, né, do estado que eu estava. Então ela é mais do que testada. Simples, você vai usar ela para qualquer coisa da sua vida. Você quer resolver o seu casamento? Quer resolver um relacionamento? Quer resolver uma frustração? Quer resolver um abandono? Quer resolver uma frustração de profissão, de trabalho, de igreja? Quer resolver? Essa ferramenta, se você pegar ela, anotar e começar a aplicar na sua vida diariamente, você vai mudar. Vai entrar para um outro contexto da sua vida, porque você vai começar a praticar. Entenda uma coisa, existe uma diferença entre aqueles que entram na live, recebem da live, recebem o ensinamento. Existe a diferença daqueles que entram na mesma proporção, recebem porque estão na mesma vibração, recebem e aplicam na vida. É isso que faz a diferença. Não é só assistir, é você aplicar. É isso que vai fazer e vai condicionar a sua vida a uma transformação que você tanto espera, sabe, que você tanto anseia e deseja. Então, olha só, se você já ouviu falar disso, se você não ouviu, tá no meu feed, você pode ir lá, você vai ver outras postagens que eu fiz isso quando eu lancei o MVI, eu já falei dessa ferramenta, que é o CAQC. Sabe, é uma ferramenta, né, a letra C, a letra E, a letra A, a letra Q, né, e a letra C. Então é o CEAQC. Então, essa ferramenta, ela é a base para tudo que você precisar na sua vida. E eu vou te ensinar ela a mudar a realidade da sua vida aplicando essa ferramenta. Porque é o que eu apliquei na minha vida, tá? O C, que é o CAQC, refere-se a conectar. Tá? Então a primeira letra C é conectar. Eu vou repetir depois na frente, mas só para você entender. Conectar, entender, assumir, quebrar e condicionar. Padrão em uma ordem para que você possa entender se é a dor, se é o conflito, se é a frustração, se é a decepção, se é o relacionamento, seja o que for. Quando você olha para esse sentido de conexão, por esse sentido de entender, de assumir, de quebrar e de condicionar, você aplica na sua vida e as coisas vão começar a ser transformadas. É como se fosse uma receita médica, mas isso é falando de emoção, de sentimento e de aplicação. É um desenvolvimento que eu criei ou desenvolvi isso para solucionar os meus problemas e certamente ajudou muitas pessoas também. Entenda que cada dificuldade, cada problema ou cada frustração que apareceu ou que aparece na minha vida ou cada situação, a primeira coisa que eu preciso identificar, foi criar um ponto de conexão com isso. Se você tem algum problema, tem aí alguma dificuldade, está frustrado, decepcionado, arrasado, arrasada com alguém, a primeira coisa que você precisa entender é que essa dor, ela está em você plena. Você não consegue olhar para a solução, você não consegue ver uma solução, você está tão decepcionado, tão entristecido, que para você a única percepção sua é que o mundo acabou. É que as pessoas não prestam, é que homem não presta, é que mulher não presta, é que relacionamento mais não dá para, você não quer mais. Então, a única coisa que você está vendo é a dor. Então, quando você entende que a ferramenta vem para te ajudar, você olha para o primeiro ponto que eu chamo de
conexão, você entende que aquele problema, ele não é apenas o conectar com o problema já existe. Você entende que a conexão vai fazer você saber qual é o real problema. Então, entenda comigo uma coisa, nada ou não aconteceu simplesmente do nada esse problema. Não aconteceu do nada esse problema. O que acontece é que você, por olhar só pelo lado da dor, você simplesmente deixou de olhar como seria a solução para ele. Então, a conexão, quando eu chamo de conectar, o C aqui, se conectar, eu falo em conectar com o problema justamente para você entender a razão que manifestou. Nem sempre o problema é do outro. Sabe? Às vezes o problema também é seu. É você que precisa conectar com ele para você poder resolver ele. Uma outra coisa, eu também, além de conectar, eu precisei entender. Olha só, eu precisei entender. Eu precisei entender o problema. Sabe, isso mostrou que não é apenas a dor, e sim uma causa. Então, a conexão me aproximou do problema. Eu não me conectei com o problema para poder dizer ou para viver na dor do problema. Eu me conectei com o meu problema para saber a origem do problema. Quando eu vou para outra ferramenta, outra área que é o entender, eu vou saber que não é a dor o problema, mas é uma causa o problema. Então, a conexão com o problema faz eu entender do problema. Então, as duas coisas, as duas partes da ferramenta eu já consegui colocar. Eu já vou chegar para você na solução de tudo isso para você entender. A outra parte é o A, que é o assumir, do C aquecer, o assumir. Sabe, eu precisava quebrar alguns padrões que foram, sabe, ali impostos. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer antes de quebrar qualquer coisa era assumir o controle da minha vida de novo. Talvez, né, o problema que você está relatando aqui agora para mim aí, né, com a paixão, com o amor, com o relacionamento, com a profissão, aquilo que está dentro de você, é que você perdeu o controle da sua vida e deixou com que o controle estivesse ou está na mão de outra pessoa. E isso é um grande problema. Então, quando você tem a conexão com o problema, você entende o problema, você assume o controle, você quebra os padrões que foram impostos na sua vida. Você começa a quebrar os padrões, porque depois o assumir veio o quebrar, que é o quebrar os padrões. Eu precisei quebrar alguns padrões na minha vida, pelo fato simples de estar convivendo com a dor e achar que aquilo ali era comum, de que eu estava merecendo aquela dor. E não, eu não mereço aquela dor. Para que eu não viva aquela dor, eu não experimente dos resultados daquela dor, eu precisei quebrar os padrões a qual eu andava baseado naquela dor. Então, quando você quebra esse padrão, naturalmente você começa a fazer a junção, sabe, do conectar, do entender, do assumir, do quebrar e na sequência o condicionar. Condicionar é dar um novo sentido, é você pegar a sua vida e direcionar ela, apontar ela para uma direção nova. Você começa a conduzir para coisas que ainda são maiores para você. Você tem convicção disso. E mudar a sua realidade é você dar alguns comandos na sua vida baseado nessa ferramenta ou baseado nesse entendimento de ferramenta. Talvez o maior problema que você esteja vivendo, a maior dificuldade que você está vivendo hoje é você não entender que você pode assumir o controle. Para assumir o controle, você precisa então se conectar com isso, você precisa entender isso, você precisa assumir o controle da sua vida, você precisa quebrar esses padrões que colocaram em você e você precisa condicionar a sua vida em um caminho novo, em um sentido novo. É isso que você precisa acreditar. É nisso que você precisa viver. É para isso que você precisa condicionar o seu caminho. Não adianta você querer condicionar o seu caminho baseado em resolver apenas a dor. Você não vai resolver a dor. Sabe, a dor você pode até tratar ela com um remedinho paliativo, mas não vai adiantar. Amanhã um outro relacionamento, amanhã um outro emprego, amanhã uma outra igreja, amanhã uma outra profissão, sabe, vai frustrar você. Por quê? Porque você não resolveu aquilo que era para resolver antes. Você sempre vai estar enroscado em uma história do seu passado. Por isso que eu falei de algumas dores semana passada sobre o passado era um. Né? Vou citar nele aqui de novo hoje, mas o passado era um. Tem pessoas que ficam acusadas do passado.
E elas se frustram com o presente, por quê? Porque a todo momento estão condenando ela, estão condenando ele, porque ele está vivendo hoje baseado na história do passado. Então, vivenciar isso é você mudar. Então, como você faz isso? Ressignificando as suas dores. Um novo sentido. Usa a ferramenta para dar um novo sentido. Ressignificar é você dar um novo significado. Entenda, grava isso, escreve aqui que eu vou te dizer agora. Escreve isso na sua agenda, no seu caderno, mas escreve para mim aqui. Ressignificar é você dar um novo significado. O que aconteceu comigo quando eu entendi que eu precisava ressignificar alguns valores, algumas dores na minha vida? O que eu fiz? Eu entendi que quando eu mudo, tudo muda. Escreve aí, sabe? Escreve 3 vezes, copia e cola 3 vezes, um embaixo da outra, sequência assim, ó. Quando eu mudo, tudo muda. É assim que acontece. Quando você muda, tudo à sua volta muda. Então, ressignificar a vida é dar um novo significado, é dar um novo sentido para essas dores. Quando você entende de que você pode e você é capaz de fazer isso, ninguém mais segura você. Porque você decidiu mudar não externamente. Você não decidiu botar uma roupa nova, ir para uma festa, ou ir para um shopping, ou ir comer um lanche, ou ir, fazer alguma coisa para tirar aquela dor ou para esquecer aquela dor. Não. Pelo contrário, você acabou de decidir mudar por dentro para poder espelhar fora. Então, tudo aquilo que você começa a decidir mudar primeiro dentro, o reflexo é fora. Então, por isso que eu falo, o emagrecer, por exemplo, não é um condicionamento apenas externo. Ele precisa primeiro acontecer dentro. Muitas pessoas querem emagrecer, muitas pessoas querem ficar fitness, mas não é uma mudança apenas externa, ela começa interna. Então, por quê? Quando eu mudo, tudo muda. Aí o corpo começa a mudar, as coisas começam a mudar, começam a fazer outro sentido. Faz sentido para você? Então escreve aí, quando eu mudo, tudo muda. Quando você muda, tudo à sua volta vai mudar. Se por algum motivo você não consegue sair da dor, se por algum motivo você não consegue sair do sofrimento, não consegue sair da angústia, entenda, a única forma de você voltar a viver intensamente a sua vida é dar um novo sentido para ela. Ou você é, ou você não é. É assim. Então você precisa hoje entender de que ressignificar a sua vida, ressignificar os seus valores, isso é uma importância para a sua vida. Ou é ou não é para você uma solução. Ou é ou não é uma decisão para a sua vida. Falei semana passada também, na dor nós não tratamos um reagente. Eu falei sobre reagente e na dor nós não tratamos o reagente. Por quê? Porque não tem a ver com a raiva, não tem a ver com o ciúme, também não tem a ver com a angústia, não tem a ver com a rigidez que você tem porque você sentiu alguma coisa ou está sentindo alguma coisa. Talvez o seu ciúme desenfreado, talvez a sua raiva por algum momento, alguma situação da sua vida que aconteceu ou está acontecendo. Eu olho para isso e digo para você, isso é um reagente e não é uma causa. Então nós não lutamos com o reagente porque eu não quero apenas te dar um remédio para tirar a sua dor. Eu quero dar um remédio para curar o seu problema. Então entenda uma coisa, nós não lidamos com o reagente, nós lidamos com a causa. Quando você lida com a causa, você vai direto na força dela, que é a impotência. Toda dor de decepção, toda dor de frustração não tem a ver com o sintoma que você está tendo agora. Raiva, egoísmo, ciúme, rigidez, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma impotência, porque toda decepção é uma impotência, uma incapacidade de reagir de uma forma correta, de enfrentar o problema como um adulto, talvez, como uma pessoa mais madura, talvez. Então, é essa a dificuldade, e é isso que nós tratamos. Foi isso que eu falei semana passada. Tá na live também, tá salvo, você pode olhar lá depois, tá bom? Eu deixei claro naquela aula da semana passada que para reagir contra uma paralisação é necessário uma ação. Se a impotência é uma paralisação, então eu e você precisamos entender de que nós temos que ir com uma ação. É aí que, pela falta de entendimento, nós não sabemos como.
E é por isso que é necessária a ferramenta. É por isso que quando você tem um entendimento do que é conectar, do que é entender, do que é assumir, do que é quebrar e do que é condicionar, vai mudar a sua vida. Porque você tem uma ordem para arrumar a casa, tem uma ordem para fazer as coisas. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você usar essa ferramenta como via de regra na sua vida vai condicionar você a coisas maiores. Porque se você quer lidar com a impotência, com a paralisação e não sabe como, e apenas quer tomar uma atitude de ação, e você vai acabar lutando contra o reagente e não vai saber lutar com a causa. Então, quando você luta com a causa, você tira a força do reagente. Sabe? Você não vai mais sentir raiva, você não vai mais sentir, rigidez, você não vai mais sentir ciúmes, você vai aprender a lidar com isso. Porque o problema, o verdadeiro problema, está na causa. Então, olha só, mas talvez você pergunte, José, esse é o único jeito para eu resolver? É o único jeito, para eu poder sair desse estado é usando a ferramenta? É no mínimo prepotência minha falar para você que sim. É claro que não. Mas essa ferramenta é uma criação minha, do método que eu criei, e ela pode te ajudar, assim como ajudou outras pessoas e assim como me ajudou. Me ajudou a ressignificar os valores a qual eu me movo agora. Então, quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a entender de que conexão tem sentido na minha vida. O entendimento da dor tem sentido na minha vida. Quando eu olhei de que assumir o controle da minha vida tem a ver com a minha vida, é a minha vida, é o meu jogo. Quando eu entendi de que quebrar os velhos padrões tem a ver com a minha vida e condicionar tem a ver com a minha vida, então isso para mim, esses tópicos para mim fazem todo o sentido. Então não é o único jeito? É claro que não é. Esse é o jeito que eu usei e que foi o jeito mais fácil para eu sair daquele estado ao qual eu me encontrava. Então a primeira coisa que você precisa entender hoje e gravar isso para a gente poder aí diluir isso mais rapidamente. A forma como cada pessoa, cada um, eu, você, cada um que está assistindo hoje, tem de perceber um problema, de ver o mundo é diferente, e isso é fato. Fechou? Isso é fato. Cada um tem uma percepção diferente. Ninguém tem a mesma percepção. Podemos ter o mesmo sentido, mas percepção não. Então, a percepção, entenda comigo aqui, a percepção ela é uma porta para aquilo que está sendo vivido nesse tempo. Seja para quem for, da forma que for. Não tem como, ela é uma porta de entrada. É uma porta que vai abrir. Na programação neurolinguística, que é uma técnica que eu uso hoje para poder transformar e modificar os pensamentos e a conexão com os pensamentos, ela diz o seguinte, que essa porta da percepção, ela é uma das modalidades de entrada. Ela fala isso, sabe? Ela fala como? Porque o visual, ela fala acerca do visual, do auditivo, sinestésico, que é o quê? O visual é tudo aquilo que nós vemos, a auditiva é tudo aquilo que a gente ouve, e o sinestésico é tudo aquilo que é sentido, a forma mais ampla dos sentidos. Então, a percepção traz para mim, para você, 3 formas de entrada onde nós recebemos, e conforme nós recebemos, então nós espelhamos lá fora. É por isso que é muito importante você ter uma base para poder orientar aquilo que você ouve, aquilo que você vê e aquilo que você sente. É muito importante isso. E a mudança, olha só, presta atenção nisso. A mudança de um estado de dor, a mudança para quem está num estado de dor, a mudança de quem está num estado de dor para uma realidade nova e dar um novo sentido na vida, paralelamente naquilo que você foi chamado para viver. É um modo, então, da percepção, seja você vendo, seja ou só ouvindo, ou seja só sentindo. Então, o estado de dor, a mudança do estado de dor para uma realidade nova, o que vai fazer com que você mude esse aspecto é você cuidar dessa porta. É essa porta de abertura para que ande paralelamente uma à outra, possa estar aberta e você possa então ter outros olhos, ter uma percepção nova acerca do que você vê, do que você ouve e do que você sente. No e-book que eu escrevi, Vencendo as Frustrações, e no mini curso que eu vou lançar aí, provavelmente semana que vem, talvez aí,
de frente com a frustração, eu falo muito de você trazer a consciência nova para modificar, tirar a percepção escura e transformar numa consciência plena. Isso eu falo lá no e-book e falo lá no meu curso. Mas o que eu não falo lá e falo aqui na live para vocês é que para mudar a percepção da dor e ressignificar é o uso da ferramenta. Lá não tem isso, mas aqui tem. E é aqui que eu uso a ferramenta com prioridade na sua vida. Por que isso? Sabe, toma nota, isso que é importante. Como você vai ressignificar qualquer coisa usando a ferramenta? Como você vai fazer isso, então? Vamos lá para você entender. Por exemplo, a expectativa. Eu falei de alguns males de dor semana passada e um deles era a expectativa, lembra? Né? As pessoas lançam expectativa e se frustram porque elas criam uma expectativa e a expectativa é o anseio de uma coisa criada e o resultado diferente. Quem já não gerou uma expectativa errada aí no coração e depois aquela dor que não se aguenta? O passado perturbador. Quem já não fez ou não, sabe, é assombrado por alguma coisa que fez? Críticas. Quem aí já não está acostumado a ouvir críticas construtivas? Né? A falta de motivação, né? Você conhece alguém, ou quem sabe você, alguém começa alguma coisa cheia de energia e de repente desiste no meio do caminho. Então essa falta de motivação constante vai gerando dor, vai gerando frustração. Bom, são apenas alguns exemplos para que você possa entender como lidar com eles no seu dia a dia usando essa ferramenta aí. E é isso que eu quero, e é isso que nós precisamos então ressignificar hoje, sabe, usando a ferramenta. Primeiro, conexão. Entenda e vamos lá para que você possa então experimentar isso definitivamente na sua vida. Talvez a sua dúvida, assim como a minha, seja em que ponto eu preciso estar sentindo para poder usar essa ferramenta. Veja, em nenhum estado da dor que você está, em nenhum momento da dor que você está, você vai receber a informação da dor dizendo que você precisa usar alguma coisa para tirar ela. Por quê? Porque a vibração de dor, se você tiver, ela vai atrair mais dor. Porque a vibração de dor não traz cura, a vibração de dor traz mais dor. Sabe, quanto mais escuro no quarto você tiver, mais você vai querer ficar lá. Quanto mais você se fizer de vítima, mais você vai estar satisfeito se as pessoas aplaudirem e dizer que estão com dó de você. Esse é o estado de dor. A vibração da dor vai atrair a dor. Então ela não vai dizer para você, use a ferramenta, use tal coisa para sair. Ela não vai dizer para você. Lembre-se, eu estou falando para você de uma porta. A porta foi aí fechada. A única coisa que você consegue ver é a limitação dela. Então a porta que está aqui foi fechada, você está preso numa limitação de um quadrado onde você só vê isso aqui. Mas lá fora é a tua consciência. Quando você abre, você tem a plena consciência de olhar para fora e começar a ver, não apenas pela percepção, mas por todos os sentidos que estão à sua volta. E o que foi trancado hoje foi isso. Então, lembre-se, a percepção, sabe, de dor, quanto mais você vê dor, mais dor você vai ter. Quanto mais você ouvir de dor, mais você vai ter dor. Quanto mais você sentir, mais você vai sentir dor. Então, é assim os sintomas, é assim a reação na nossa vida. Agora, é você que decide mudar esse quadro. Então é você que decide sair desse lugar. É você que precisa se posicionar. Você não vai sentir de sair. Ah, eu sinto que eu preciso de ajuda. Você não sente. Você precisa de ajuda. É diferente. Então, quando você se posiciona com decisão, muda. Eu falei semana passada. Tony Robbins, né? Um dos maiores palestrantes de comportamento aí humano disse: é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Talvez o que precise para você hoje é apenas um passo de fé, apenas um passo de ousadia, apenas um passo rumo ao seu comprometimento com o seu sucesso. Seu sucesso não depende do outro, depende do seu primeiro passo. É o degrau que você vai dar hoje que vai fazer a diferença amanhã. Então, eu vou te falar algo aqui, uma metáfora aqui para que você possa entender. Pega essa visão aqui. Tá? Eu até anotei isso no meu quadro que está aqui na minha frente, para que isso fique gravado por um tempo na minha mente e fique gravado na sua mente hoje.
Quando tá frio, não sei se na sua cidade, talvez Rio de Janeiro não faça frio, né? Tem gente do Rio aí. Mas aqui em Curitiba hoje, em pleno outubro, aí já entrando em novembro, quase chegando no verão, tá frio aqui em Curitiba. Por incrível que pareça, tá frio. Então, olha só. Quando está frio, nós não trabalhamos com o frio para mudar o frio. Sabe, quando está frio, a gente não trabalha com o frio para tirar ele ou para mudar o frio. E por que a gente não faz isso? Porque o frio, ele não existe. Cientificamente falando, a ausência é uma ausência de calor que nós resolvemos. Quando está frio, você resolve uma ausência de calor e não o problema do frio. Por quê? Porque você não vai conseguir tirar o frio da atmosfera, o frio do lugar. Você vai resolver a ausência de calor do local onde você está. Olha o tamanho da percepção. Pega isso que é uma metáfora para a sua vida. Então, quando está frio, nós não resolvemos o problema ou nós não trabalhamos com o frio para tirar ele. Nós resolvemos o problema da ausência de calor. Se você quer ver coisas boas na sua vida, desista de tentar ficar mudando as coisas ruins. Pegou a visão? Assim como no calor, nós não tiramos ou não lidamos com o frio, nós lidamos no frio, nós não lidamos com o frio, nós lidamos com o calor, tentando colocar o calor, assim é na nossa vida. As coisas ruins, nós não lidamos com ela. Nós não ficamos tentando mudar o ambiente ruim. Pare de tentar mudar o ambiente ruim. Por que eu falei isso? Porque nós estamos vivendo ultimamente tentando modificar as coisas que estão erradas, as coisas ruins. Focamos a nossa dor, focamos o nosso tempo, focamos a nossa vida na dor, nas coisas que são ruins. Sabe, quanto mais eu olho para as coisas que são ruins, mais percepção eu tenho da dor, mais percepção eu tenho do problema. Nós vamos deixar de resolver as coisas que são ruins? Não, mas nós vamos focar nas coisas que são boas e as ruins vão ser resolvidas pelas coisas que são boas. Nós não tiramos o frio porque nós colocamos o cobertor. A estação por si só vem e nós deixamos com que o calor natural faça de novo a sua parte. Assim é na nossa vida. Tem coisas que nós estamos lutando e nós não deveríamos estar mais lutando. Então, quando você tem esse entendimento, lembra? Estou falando de ferramenta, gente, é ferramenta. Quando você tem esse entendimento, você começa a mudar o contexto do que você luta ou com o que você luta. Porque agora você entendeu, você conectou, você entendeu, você está assumindo o controle, você está quebrando os padrões, você está condicionando a sua vida a um padrão novo, a uma história nova. Faz sentido para você aí? Bom, mas olha só, então, se faz sentido para você isso, faz sentido para você, se está frio aí, como é que você resolve o frio? Você coloca um cobertor. O frio é a ausência do calor. Então o frio, cientificamente, se você for estudar, você pode procurar, o frio não existe. Sabe, o frio é apenas um local, é uma ausência de calor naquele local. Então a gente não fica tentando resolver o problema do frio. A gente resolve o problema do calor. Eu tô com frio, preciso me esquentar. E é assim na nossa vida. Se você quer viver coisas boas na sua vida, desista de tentar mudar as coisas que são ruins. Sabe, para de mudar as coisas que são, para de tentar mudar as coisas que são ruins e tente lidar com as coisas que são boas. Usufrua desse tempo. Por isso que eu falei na chamada, por isso que eu falei no history. Pare de olhar para as coisas que você quer esquecer e comece a olhar para as coisas que você quer viver. Porque quando você começa a olhar para as coisas que você quer viver, você deixa de lado aquelas coisas que você tem, sabe, necessidade de esquecer. São elas que te fazem permanecer na dor, são elas que te trazem a percepção de dor, te trazem uma realidade de dor. E para transformar uma realidade nova, eu tenho que deixar essa de lado. Eu vou precisar abandonar ela. Por isso que a ferramenta do se aquecer, ela é uma ferramenta, sabe, de junção para a sua nova realidade. Porque ela traz para você conexão, ela traz para você entendimento, ela traz para você o controle, porque assumir é o controle, assumir o controle, traz para você a quebra de padrão e condiciona você a viver por esse padrão. É por isso. Então pega a visão aí, estou falando para você de nova realidade. Se você precisa mudar a forma que você está vendo ou está nessa janela, presta atenção nisso. Só falar na dor, ela sai? Só falar que a dor saiu, ela sai?
Sim ou não? Se só eu falar dor sai, a dor sai, ela sai de verdade? Na verdade, a dor não vai sair, nem poderia sair só por falar. Eu acredito que nem vai. O que vai precisar é um condicionamento de uma nova verdade, um novo valor para aquilo que está dentro de você, aquilo que você vai ver, a forma que você vai ver, a forma que você vai ouvir e a forma que você vai sentir. Como você pegasse essa ferramenta e colocasse dentro do seu ímpeto e agisse por ela. Aí você vai entender que a dor não vai sair porque você diz sai. A dor saiu porque você condicionou a sua vida a olhar outras coisas. Você gerou valor dentro de você baseado em outras coisas. É por isso. Então, conexão, sabe? A conexão e entender vai fazer com que você mude esse contexto, mude essa realidade. O problema que nós temos, ou a maior parte do problema daquilo que nós vivemos, é que nós temos uma mentalidade, um entendimento errado do que é certo e o que é errado na nossa vida. E é por isso que, para sair de uma dor ou de um desconforto, nós penamos, sofremos, estamos mais favoráveis a permanecer do que sair. Porque o nosso padrão de entendimento acerca do certo, o modo equivocado, eu chamo de equivocado, de você olhar o certo ou o que deu errado, que é o problema. Por quê? Porque eu e você estamos acostumados a entrar num relacionamento e focar no resultado. Vai dar certo, nós vamos viver 20 anos, 30 anos, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você luta tanto para dar certo e em algum momento não deu. Você entra num emprego acreditando que aquilo lá é o emprego da sua vida, da sua alma. E de repente não é. De repente a empresa em volta, os funcionários, os colegas não são o que você imaginava e aquilo desfaleceu. Talvez a igreja que você congregue, você empenha tanto, se dedica tanto, de repente não é tudo aquilo que você imaginava. Talvez o condomínio que você esteja aplicando ou cuidando ou se dedicando àquele companheirismo de amizade, talvez não é a mesma coisa. Então entenda, a gente entra em diversas situações baseado num resultado. E quando o resultado dá errado, a gente se frustra, a gente cansa, a gente pena, a gente entristece. E aí que está o problema. Quem disse para você que deu errado? Quem disse para você que o casamento deu errado? Quem disse para você que o emprego deu errado? Quem disse para você, sabe, que a igreja deu errado? Quem disse para você que era errado isso? O problema não é o erro, é como você olha o erro. Porque você olha focando sempre no resultado, em celebrar o resultado. E celebrar o resultado é importante, sabe? Celebrar as pequenas vitórias é importante. Porque é de vitória em vitória que nós mudamos características importantes. Mas eu afirmo de que a proposta que eu quero passar, a visão que eu quero passar para você, o entendimento da nova realidade, é que o condicionamento do que é certo e errado precisa ser visto para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós temos que tirar o foco do resultado. O resultado ele vai vir e nós temos que estar preparados para ele, seja bom ou seja ruim. Nós temos que entender e aprender, não apenas celebrar o resultado. É muito importante você, sabe, entender de que o resultado é a expectativa, ou é a resposta do grande anseio que você teve para chegar lá. Mas, sabe, você estudou tanto para passar no vestibular. Você dedicou tanto a sua vida para cuidar desses filhos. Você dedicou tanto para esse trabalho, para essa empresa, para chegar nessa vaga ou ganhar essa promoção. Você estudou tanto para passar num concurso público. E, de repente, você, por algum motivo, se frustrou porque seus filhos não respondem conforme você achava e, por isso, você se acha errado. Talvez você não passou no vestibular, mas estudou tanto para aquilo e daí você se frustrou porque você perdeu um ano inteiro de estudo. Talvez você estudou tanto para um concurso público, sacrificando a sua família, os seus amigos, a sua comunhão completa e não passou naquele concurso. Sabe, talvez você se dedicou tanto para aquele relacionamento, para aquele casamento e de repente as coisas se desfizeram e você então entristeceu por isso. Entenda uma coisa, é porque você estava esperando o resultado e nunca aprendeu a celebrar o processo. Nossa forma de entendimento sobre celebrar é que está errada. Então, eu costumo dizer no método MVI, é nos pequenos detalhes, sabe? São nos detalhes
detalhes. Eu digo muito isso no MVI. Aprenda a valorizar os pequenos detalhes da vida. São eles que estarão na memória quando lá na frente o resultado chegar. É esse o problema. Nós queremos celebrar, estudar o resultado, vibrar o resultado, mas você parou e esqueceu de que o processo é tão quão importante, ou tão mais importante do que o resultado, porque sem o processo não haveria resultado. Então entenda, é nos detalhes que uma vida intensa é vivida. Sabe, são esses detalhes que serão lembrados no TDB de quinta-feira. Sabe, são esses detalhes importantes que serão lembrados no dia da celebração da vitória. Porque sem eles não existiria aquela vitória. Aprenda a celebrar esse momento. Então quando você tem... Você está entendendo que a ferramenta é poderosa para te trazer essa revelação? Porque foi ela que me trouxe essa revelação. Eu estou conectado com a minha vida, conectado com o entendimento. Eu estou entendendo o processo. Eu estou entendendo o processo. Eu estou assumindo, eu assumi o controle. Eu estou quebrando os padrões, porque isso não é padrão das pessoas. O padrão é celebrar o final e não o processo. E eu estou quebrando os padrões. E eu estou condicionando a minha vida a um novo estilo de vida, a qual eu não vivia. Então, não adianta você mudar da noite para o dia. Entenda uma coisa. Eu preciso de um resultado diferente, eu vou mudar tudo na minha vida agora. Eu vou deixar de... Amanhã eu vou começar a fazer uma dieta poderosa, vou cortar todos os carboidratos da minha vida e vai dar tudo certo e daqui tanto eu vou estar bem magrinho e eu vou estar feliz da vida. Show de bola, acredito que dá. Eu já fiz isso e deu certo. Mas acredite em uma coisa. Todo o resultado parte de um processo inicial. E é celebração desse processo que vai fazer a diferença e a mudança gradativa para um resultado extraordinário. Então não adianta querer mudar da noite para o dia. Acontece. Dá certo. Mas acredite, você mudando aos poucos, 1% ao dia. 1% ao dia ou 1% ao mês. Se for 1% ao dia, são 365% ao ano. Se for 1% ao mês, são 12%. Quem paga isso hoje, nessa realidade que nós estamos falando financeiramente? Sabe, 12%, uma mudança de vida é muita coisa. Sabe, 365 então é 3 vezes mais do que você está acostumado a viver. Então, entenda que é gradativo, você pode fazer isso. Você pode mudar, quebrando os padrões aí, mudando o condicionamento do entendimento. Então, que a percepção do erro, nem tudo que você está olhando que deu errado é errado. Aprenda a ser mais grato por aquilo que está acontecendo hoje. Aprenda. É difícil, é claro que é difícil, mas aprenda a ser mais grato. Vou te dar uma lição de casa que eu estou fazendo. Isso é para a sua vida. Faça uma anotação, 10 gratidões diárias. Todo dia que você levantar, anote lá 10 gratidões. Anote, faça isso. Eu agradeço por isso, eu agradeço, eu sou grato porque tenho isso, eu sou grato. Sabe? Aprenda a ter mais gratidão naquilo que você está vivendo e por aquilo que você está vivendo. Você vai começar a condicionar uma mudança na sua vida e uma mudança nos padrões da sua vida. Por isso que eu digo que a ferramenta é muito importante, porque ela me ajudou e vai te ajudar também nessa transformação, nessa nova realidade. Eu mudo, tudo muda. É assim que acontece. Quando eu mudo, tudo muda. Eu queria passar para você que a mudança do que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você sente, está na percepção que você tem. Se a sua percepção ela é fechada dentro de uma parede, a sua percepção é só aquele ambiente. Mas não se esqueça que você ainda tem uma consciência do que tem lá fora. Você pode ainda fluir pelas coisas que estão lá fora, não pelo que você está vendo. Isso aqui pode te impedir de ver, pode te limitar de ver, mas quando você tem uma consciência clara, a porta se abre, o paralelo começa a andar e você começa a ter uma mudança de realidade. Você não se move apenas pelas coisas que você está começando ou está vendo ou sentindo. Você tem uma visão maior, uma amplitude maior, um grau maior para que você possa, não é por aqui, não é por ali. A mudança de realidade, ela vai partir de você, de dentro para fora. Você muda dentro e ela reflete fora. É assim que a percepção
acontece. O mais importante que eu queria passar era isso para você hoje. Esse era o mais importante. De que você anota aí. Anota aí. É importante você anotar aí. Conexão. Tem uma conexão com o problema. Não fuja dele. Tente, saiba, descubra o que é. Entenda, da onde que ele apareceu, qual foi a causa dele. Não lute com o reagente, aprenda qual é a causa. Você assuma o controle da sua vida. A sua vida é o seu jogo. Eu falei hoje, minha vida, meu jogo. Meu jogo, minhas regras. Minhas regras, então eu condiciono para onde eu quero e para o lugar que eu quero jogar. Então, conexão, entendimento, assumir o controle, quebrando os padrões e você condicionando um novo caminho. Só assim as coisas vão mudar e vão fazer mais sentido lá na frente na sua vida. Tá bom? Então que você possa aí ter experimentado um condicionamento de mudança hoje novo. Anota aí e escreve para mim de novo aí. Eu mudo, tudo muda. Eu mudo, tudo muda.